Olá, tudo bom? Professor Flávio Barcelos aqui e vamos dar continuidade ao nosso curso de conversão de energia. Hoje a gente vai falar sobre o ensaio a vazio, né? Antes de começar propriamente dito, fazer uma rápida recapitulação, né, do que nós estamos falando. A gente vem nas últimas aulas falando sobre o modelo real de um transformador de potência, com seus parâmetros que representam os efeitos de perda e os efeitos de indutância de magnetização e indutância de dispersão. Tá? Na última aula a gente falou sobre o ensaio de curto-circuito, que é o ensaio que nos fornece, tá, os valores dos parâmetros dos enrolamentos, enrolamento série, né, o chamado enrolamento série, que corresponde aos parâmetros de perda nos enrolamentos primário e secundário e da reatância relativa à indutância de dispersão do fluxo no enrolamento primário e secundário. Então a gente obteve a gente aprendeu a fazer o ensaio de curto-circuito que levanta, né, que obtém esses parâmetros. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o ensaio a vazio de um transformador de potência que tem por objetivo levantar, obter os parâmetros relativos à perda no núcleo, as perdas por histerese e perdas por correntes parasitas, que é modelado como sendo o nosso RC, tá, do modelo, e a indutância referente ao fenômeno da magnetização do núcleo, tá, que é o nosso XM. Então, vamos lá, vamos acompanhar aqui nos slides. O nosso ensaio a vazio, o objetivo dele, como eu acabei de falar, né, é cálculo dos parâmetros do ramo de excitação, RC e XM. Quando o transformador está a vazio, ou seja, está sem carga nenhuma, não está alimentando nenhuma carga no seu secundário está desligado, a corrente de entrada do trafo é somente a corrente de magnetização, como está afirmado aqui no segundo parágrafo. E a potência que nós vamos medir nesse ensaio, ela é referente apenas às perdas nesse ramo de excitação. É referente apenas às perdas no núcleo do transformador. O procedimento para esse ensaio é o seguinte: nós vamos alimentar o lado de baixa tensão. Então agora tem uma diferença do ensaio de curto-circuito. Lembra, lá no ensaio de curto-circuito a gente alimentava o lado de alta tensão com o objetivo de ter que fornecer uma corrente menor para o transformador. Naquele ensaio lá, na aula passada, a gente tinha que fornecer a corrente nominal nas condições de uma tensão de alimentação pequena, baixa, menor do que a tensão nominal. Agora, no ensaio de hoje, a gente vai ter que fornecer a tensão nominal e uma corrente pequena. Então, por isso, eu vou preferir fazer o ensaio e alimentar o meu transformador pelo lado de baixa tensão, ok? Então, vamos lá. Alimenta-se o lado de baixa tensão e deixa-se o lado de alta tensão em aberto, e o motivo é mais usual encontrar uma fonte com tensão menor. Então imagina aí um transformador de potência, por exemplo, desses que a gente, né, o exemplo que eu costumo sempre dar, esses transformadores da rede de distribuição que tem no poste aí da nossa residência, perto da nossa residência. Aquele transformador ali vai estar baixando de média tensão de 13.8, 11 mil volts para 220. Um transformador trifásico, tensão de linha nesses valores que eu falei. Então, é muito mais fácil fazer um ensaio nesse transformador alimentando ele pelo lado de 220, porque eu tenho uma fonte de 220 com mais facilidade do que uma fonte de 13.800 volts, por exemplo. Então eu tenho uma fonte de 220 e deixo o lado de 13.8 aberto. O ensaio seria dessa forma. Então um exemplo numérico para isso aí, ok? Atenção, né? Então evite manipular o transformador quando ele estiver sendo ensaiado, porque se eu estou alimentando de um lado com 220, do outro lado vai ter os 13.800. Então, muito cuidado com isso daí. O circuito equivalente para um ensaio a vazio vai ser simplesmente esse aqui. Então, eu tenho a minha indutância de dispersão XL1 e XL2 aqui no ramo série e a reatância e a resistência dos enrolamentos R1 e R2 aqui. E eu tenho o ramo de magnetização. Só que aonde deveria estar conectada a minha carga vai estar simplesmente um circuito aberto. Beleza? Então a minha impedância de circuito aberto, ZCA,
ou você vai encontrar também alguma literatura, tá? Alguma referência aí, o VOC de Open Circuit. Então, ele vai ser simplesmente o R1 mais JXL1 mais a impedância aqui desse ramo paralelo, né? Essa impedância do ramo paralelo, ela é o paralelo do RC com o JXM, né? Então, que é calculado pelo produto dividido pela soma, como são apenas duas impedâncias. Então, a minha impedância, uma aproximação que eu posso fazer é que a minha impedância de circuito aberto vai ser somente, tá, o RC em paralelo com o JXM. Por quê? Porque eu estou dizendo que eu estou desprezando essa impedânciazinha aqui. E quando você compara numericamente, realmente, vou voltar aqui, peraí, pular isso aqui, deixa eu desativar o Wi-Fi porque senão ele vai ficar interrompendo. Então vamos voltando aqui. Então eu estou dizendo que eu estou pegando essa impedância aqui somente e desprezando essa daqui, porque numericamente quando a gente compara os valores, esses valores aqui são muito pequenos comparados com esse daqui, certo? Então, para um transformador típico aí de potência, esses valores aqui vão estar na faixa dos miliohms e esses valores aqui vão estar na faixa dos quiloohms. Então, por isso que ele pode ser desprezado quando a gente está fazendo essa conta aqui, né? Essa soma. Esse termo aqui praticamente tende a zero e ela vai ser então aproximadamente somente a impedância do ramo de magnetização. Então, quando eu faço esse meu ensaio, montando, né, da seguinte forma, um amperímetro na entrada, pegando a corrente que entra no circuito, um voltímetro medindo a tensão que está sendo aplicada ao transformador e um watímetro medindo a potência ativa que está sendo aplicada a esse transformador, com a fonte suprindo a tensão nominal. Então é importante que essa tensão aqui de entrada ela seja a nominal do transformador, né? E aí, como eu tenho que aplicar a tensão nominal e posso escolher o lado de baixa ou o lado de alta, já que a tensão tem que ser a tensão plena, eu vou escolher o lado de baixa. Eu estou colocando um voltímetro aqui para medir a minha tensão no secundário, mas também, de novo, nem é necessário, como eu falei lá na aula passada, a tensão aqui nem é necessária, porque se eu estou aplicando tensão nominal aqui, vai aparecer tensão nominal no secundário também. E eu vou estar medindo potência ativa e reativa, mas é muito mais comum eu estar medindo somente a tensão ativa. A potência reativa eu consigo obter por cálculo, ok? Então, continuando aqui. Aí como é que ficam as continhas, né? O RC ele vai ser simplesmente o resultado da tensão que está sendo aplicada, a tensão de circuito aberto ao quadrado, dividido pela potência que está sendo medida. Por quê? Porque a potência que é medida nesse watímetro aqui, ela diz respeito somente à potência dissipada no RC, que é o único elemento resistivo do circuito. E a impedância, ela é a razão entre a tensão de circuito aberto sobre a corrente de circuito aberto que está sendo medida. Então, estou medindo tensão aqui, a leitura desse voltímetro e a leitura desse amperímetro me dá a corrente de circuito aberto. A razão entre elas me dá a impedância, o Zφ. Então, uma vez que eu tenho o módulo de Zφ, né, que é obtido, porque lembra, né, os medidores eles só fornecem os valores de módulo para a gente. Então, uma vez que eu tenho o módulo de Zφ, de magnetização, e eu tenho a parte real dessa impedância, eu consigo calcular a parte imaginária. E aí tem duas opções. Tem essa opção aqui, onde eu posso levantar o XM a partir do inverso, tá? da admitância ao quadrado menos a condutância ao quadrado. Faço essa conta e extraio a raiz. E o XM vai ser o resultado desse inverso. Por quê? Porque como está em paralelo, né? O circuito está em paralelo aqui, uma vez que eu tenho o valor dessa parte real, ele estando em paralelo, é a soma dos inversos, a gente chega facilmente nessa expressão. E uma outra forma que eu gosto de usar também é o seguinte: se você obteve o módulo da impedância e obteve a parte real, você pode obter a parte imaginária através da
lembra do triângulo das impedâncias, né? Então, a parte real é o cateto adjacente, a parte imaginária é o cateto oposto, que é o que a gente quer saber, e a hipotenusa é o módulo da impedância. Então, o resultado da raiz quadrada, do módulo ao quadrado menos a parte real, vai ser a parte imaginária. Também é obtido dessa forma. E aí agora falando de um conceito importante também, que é a regulação de tensão, uma vez que a gente obteve o modelo do transformador através do ensaio de curto-circuito e do ensaio vazio, a gente tem um modelo completo, eu posso calcular um parâmetro do transformador que chama-se regulação de tensão. Eu já falei isso rapidamente em algumas aulas, é um conceito simples, tá? Mas importante, e ele diz respeito à variação da tensão nos terminais do secundário quando ele está nos extremos, na situação sem carga, que é onde eu vou ter, teoricamente, a maior tensão, para uma carga nominal, que é onde, teoricamente, essa carga vai diminuir. Por que eu digo teoricamente? Na verdade, teoricamente nem é a melhor palavra. É na maioria dos casos. Então, de forma mais comum, eu vou ter uma redução da tensão. Mas isso não é regra geral, porque se a minha impedância ela tiver uma característica de natureza capacitiva, uma vez que o modelo do meu transformador é predominantemente indutivo, e se eu tiver uma carga capacitiva, eu posso até ter uma tensão, quando eu tiver carga plena, uma tensão até maior do que a tensão a vazio. Tá? Então a gente sempre tem que fazer as contas para verificar. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que é possível que em alguns momentos a regulação do transformador seja negativo, uma vez que a fórmula é essa daqui. Ó. Então a regulação é definida como o módulo da tensão a vazio menos o módulo da tensão com carga dividido pelo módulo da tensão com carga. Então, exemplificando, se eu tenho um transformador cujo secundário é 220, né, e é 220 quando ele está a vazio, e quando ele está com carga, por exemplo, 200 e 200. Então, 220 menos 200 dá 20 volts. 20 volts dividido pela tensão de carga, que é 200, 20 volts dividido por 200 dá 0,1, né? 0,1, isso aí. Então a regulação dele fica sendo de 10%. Seria, então, numericamente um exemplo dessa forma. Então, só para a gente pontuar aqui algumas características importantes a respeito da regulação, acho que ficou claro, a ideia é bem simples. A tensão no secundário pode cair devido à queda de tensão interna do trafo, mas como eu disse, isso não é regra geral, dependendo da natureza da carga, ela pode até aumentar. A queda de tensão no secundário pode afetar o desempenho de algumas cargas, sendo, portanto, desagradável, ou seja, quanto maior essa queda de tensão, pior. Tá? A regulação de tensão varia com o fator de potência da carga. Então, para uma mesma potência, tá? Uma mesma potência, vamos supor aí 50 kVA. Se for 50 kVA com fator de potência 1, a regulação vai ser uma. Se for 50 kVA com fator de potência 0,5, é outro. Se for 0,8, é outro. Se for 0,8 capacitivo ou indutivo também vão ser diferentes. Então a regulação de potência varia com o fator de potência da carga. Quanto menor a regulação de tensão, menor será a variação da tensão no secundário, portanto, melhor será a qualidade do transformador. O transformador é melhor quando ele tem uma pequena regulação, ou seja, se ele varia 5%, ele é melhor do que um transformador que tem regulação de 10%. E se ele tem uma regulação de 1%, é melhor ainda do que o de 5%. Beleza? Então, a fórmula da regulação de tensão está aplicada aí, então sempre, detalhe que ela é sempre calculada em função dos módulos das tensões, tá? E fica agora para a gente praticar um exercício, né? Vamos fazer esse exercício a título de exemplo, tá? E eu vou fazer com vocês aqui, e eu vou pontuando alguns aspectos. Vamos lá.